Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Graças a Deus. Abacuque lá no finzinho, depois de Daniel, Oséias, não, Abacuque. Lá no finalzinho do Velho Testamento, no final do Velho Testamento. Quem não encontrou, está aqui na tela já. Pode acompanhar por aqui. Abacuque. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Querido e eterno Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nos apresentamos a Ti, Senhor. Assim como Abacuque, Pai. A palavra diz aqui que ele se colocou sobre guarda, ó Deus, e sobre a fortaleza ele se apresentou e ficou vigiando para ver aquele que falava com ele, Pai. Que esta noite, Senhor, nós possamos estar aqui na Tua casa, na Tua presença, vigiando, Pai, em todo o tempo, estando atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar? Então, eu estava lendo essa semana, essa passagem de Abacuque, e eu fiquei parada, fiquei analisando isso. Quantas vezes que a gente entra na casa do Senhor, que a gente vem para a casa de Deus, mas a gente não se apresenta, e a gente não vigia. O que é se apresentar? Eu vim aqui para quê? Para cultuar ao Senhor. Eu vim aqui para me colocar diante do Senhor, para prestar a Ele um culto. E aonde está a minha atenção? Será que eu consigo realmente estar focada nele? E ele diz aqui, eu vou me apresentar e eu vou vigiar. Ou seja, eu vou... Por que tem que vigiar? Porque a gente se distrai com muita facilidade. Às vezes a pessoa entra na casa de Deus, ela ora, ela dobra os joelhos, ela ora, ela se apresenta, mas ela não consegue vigiar. Os pensamentos começam a fugir de um lado para o outro e a pessoa não fica atenta. Então ele diz aqui, olha, sobre a minha guarda estarei. Era o momento de nos colocar como o sentinela. O sentinela, quando estava em guarda, ele tinha que se apresentar na guarda e tinha que vigiar, tinha que estar atento. Abacuque não era um guarda, ele era um profeta de Deus. Mas ele falou, eu vou estar na minha guarda. É hora de Deus falar comigo, então eu vou me colocar ali, eu vou me apresentar diante do Senhor, eu vou esperar e vou ficar atento. Quantas vezes que a gente ora, mas a gente não está atento que Deus está falando conosco e a gente não percebe o que Ele falou. Quantas pessoas que entram na igreja, eu estava vendo o testemunho de um rapaz que ele falou, tinha um irmão na minha igreja que ele chegava todo culto, ele dormia. Todo culto. Aí, passou um tempo, ele falou assim, eu vou sair dessa igreja aqui porque Deus nunca falou comigo. Ele falou, todo culto. E Deus nele. Glória a Deus. Todo culto ele dormia e depois ele falava, Deus não está falando? Claro que Deus vai falar. Com ele. Falou com todo mundo que estava na igreja, mas não falou com ele. Porque ele não estava atento, ele não estava vigiando, ele não estava ligado naquilo que o Senhor falava. Porque Deus fala conosco desde o começo. Ele fala quando a gente dobra os joelhos. Ele fala quando a gente está orando. Ele fala quando alguém está dando um testemunho aqui na frente. Ele fala conosco quando a palavra vem. Deus fala conosco na hora da oferta, na hora do dízimo. Deus fala conosco na oração final. Quando a gente está intercedendo por alguém, Deus pode falar com você. Você colocou a porta no altar do Senhor, tem que estar em guarda, vigiando e atento para ver o que Deus tem para falar com você. Hoje de manhã, eu estava orando por uma pessoa que me pediu oração e eu falei com ele, vá para a igreja hoje. Ele não mora aqui em São Paulo. Falei, vá para a igreja hoje. Se você não tem uma igreja, você vai, sai andando, sai da sua casa. E Deus vai te mostrar o lugar. E fica atento, porque Deus vai falar com você. Por que eu falei
isso. Eu recebi uma revelação naquele momento? Não. Ou recebi, não sei. Pode até ser que eu estava profetizando para ele de alguma maneira. Mas eu sei que se você entrar na casa de Deus, a palavra pode ser qualquer uma. Pode estar falando sobre o cego Bartimeu, pode estar falando sobre o dilúvio, pode estar falando sobre Apocalipse, não importa. Se você foi lá para receber, em algum momento, em algum instante da palavra, Deus vai falar com você. Amém? Amém? Eu creio nisso. Porque Deus fala com a gente. Ah, mas o meu problema é outro, o meu problema é casamento. Não tem problema, em algum momento Deus vai falar alguma palavra que vai te dar aquele despertar, aquele entendimento e você vai saber o que você vai fazer, qual a atitude que você deve tomar. Porque às vezes o problema no casamento, mas ele é fruto de um problema espiritual, ele é fruto de um problema emocional, ele é fruto de um trauma que você tem, de alguma coisa com a qual você não sabe lidar. Então Deus pode falar em qualquer tema. Qualquer que seja o tema escolhido, qualquer que seja o texto escolhido, Deus pode falar conosco. Então quando ele fala vigiar, eu vou estar atento, eu vou estar com minhas anteninhas ligadas, tá? E ele diz assim, eu vou ver o que eu responderei quando eu for arguido. Porque quando você... E outra coisa importante, quando Deus fala conosco, Ele vai requerer de nós também alguma coisa. Porque tem gente que pensa que chega na igreja, ou quando vai ler um texto, vai buscar na Bíblia, na palavra, na sua casa, você vai orar, Deus vai te dar a resposta bonitinha, do jeito que você quer, como se você fosse um patrão exigindo de alguém alguma coisa e a pessoa tivesse que te responder. E não é dessa maneira. Não é assim que Deus fala conosco. Muitas vezes a resposta de Deus para nós vai ser uma palavra, você vai ser confrontado em alguma área. Porque você precisa, se você não sabe ainda. E a gente vai ver isso no livro de Jó. Capítulo 38, olha aí, capítulo 38 de Jó. É muito interessante, se você já leu o livro de Jó, você vai ver que durante todo, no começo Deus fala que Deus dá testemunho de Jó, e no decurso do livro tem aquele monte de diálogos, muita reclamação de Jó por causa do sofrimento que ele estava enfrentando. Aí no capítulo 38, diz, versículo 1, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Para pensar, parece que alguma coisa não está batendo. A Bíblia diz que Deus respondeu a Jó, correto? Então, se Deus respondeu, você vai estar esperando o quê? Uma resposta à pergunta que você colocou. Mas aí, no versículo 3, agora a Bíblia diz, cinge os teus homens, os teus ombros, os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Peraí, eu estou perguntando, eu quero resposta. Mas Deus falar para ele, eu vou te perguntar e você que vai me responder. Você está falando a palavra sem conhecimento, Jó. E aí Deus começa a questionar Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro? O que você está falando, Jó? Você não entende nada de quem sou eu. E é assim que acontece conosco, nós não entendemos quem é Deus. Por isso, tantos questionamentos na nossa alma, tantas inquietações. Por isso, tantas perturbações na nossa mente. Simplesmente porque eu não estou entendendo quem é Deus. Então, a pergunta de Jó voltou-se contra ele, né? Deus começou a falar, quem é você? Você sabe quem sou eu, Jó? Aí Deus começa a mostrar tudo aquilo que ele fez. Foi a resposta que Jó precisava. Deus não falou com ele, você está sofrendo porque eu deixei o diabo te trilhar. Porque eu permiti que o adversário tocasse na sua vida, tocasse no teu corpo, tocasse na tua família, tocasse... Deus não falou nada disso para ele.
Deus não respondeu para ele o porquê que ele estava sendo afligido, humilhado depois pelos seus amigos. Deus não falou nada disso para ele. Deus simplesmente mostrou para ele quem era Deus. E quando você começa a descobrir quem é Deus, você começa a compreender as coisas que estão acontecendo ao teu redor. E isso é um mistério. Esse é o mistério da palavra. Procure conhecer quem é Deus, procure descobrir quem é o Deus a quem você serve. E aí muitas coisas serão esclarecidas. Muita coisa mesmo, você vai começar a compreender. Eu me lembro de uma situação que eu tinha de infância, uma coisa que perturbava a minha mente. E um dia eu estava num culto. Não estava se falando nada de traumas, de problemas, estava pregando, falando sobre Jesus. E Deus naquela noite me trouxe libertação. Estava falando quem era Deus. Quando você começa a compreender quem Deus é, tudo que está aqui, ó, não é nada. Tudo que te incomoda deixa de existir quando você entra na presença de Deus. Por isso que a coisa que eu estou falando aqui agora não é uma coisa que eu tenha lido, que você vai encontrar exatamente na Bíblia. Mas a palavra diz que quando nós entrarmos na presença do Todo-Poderoso, na eternidade, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, como não havia no Jardim do Éden. Também não vai haver no final, porque você vai estar na presença dele. Você vai ver o Senhor como Ele é. Então todas essas bazeras, todas essas inquietações do mundo deixam de existir. Na presença dele não tem mais nada. O mal não vai entrar. Lá no Éden Deus permitiu. Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, como está diante dos nossos olhos hoje. Você tem hoje. Para pensar. A Bíblia diz, Deus falou o seguinte, olha, tem aqui no meio do jardim, Adão, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem lembra dessa árvore? Alguém sabe me dizer que árvore era essa? Eu já vi algumas pessoas falando que é maçã, já vi gente falando que era coco, já vi gente falando que é coco porque fala que ele tomou, né? Então, água de coco, enfim. Cada um falou uma coisa. Mas era uma só árvore. E ela estava no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden foi fechado, essa árvore não tem aqui fora. Tá? Para começo de conversa, então a gente não tem que descobrir que árvore é essa. Mas a árvore estava ali. E a árvore era do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Você não precisa comer desse fruto hoje. Você já tem o conhecimento do bem e do mal. Agora você vai ter que fazer o quê? Aprender a usar o bem e rejeitar o mal. A gente critica Adão e Eva, mas e nós? Nós temos sabido rejeitar o mal? O mal está diante de você. O que você tem escolhido? Hoje, a maior parte das pessoas, né, hoje, quando eu digo hoje, não nos nossos tempos atuais, mas desde que o mundo é mundo, a gente quer conquistar o mundo. Uma boa carreira, uma boa profissão, dinheiro, né? Fazer o que você quer fazer, ir para onde você quer ir, comprar o que você quiser comprar. Esse é o sonho do homem, conquistar o mundo. E o que é que a gente consegue rejeitar do mundo? A gente consegue separar o bem do mal? A gente consegue rejeitar o mal e ficar com aquilo que Deus quer para nós? Essa é a pergunta que não quer calar. Acusar Adão e Eva é fácil. Resistir e escolher o bem e rejeitar o mal é que é uma situação diferente. Que eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho que levantar de manhã e falar: Senhor, me ajuda a escolher o bem. Me ajuda a escolher aquilo que é bom para mim. Me ajuda a escolher aquilo que vai edificar a minha vida, que vai edificar a minha alma. Me ajuda a escolher, Senhor, aquilo que vai fazer diferença na minha vida. Então eu tenho que fazer as escolhas. Eu tenho que escolher aquilo que realmente vai mudar a minha vida espiritualmente falando, vai mudar a minha vida financeiramente falando, que vai mudar a minha vida espiritual principalmente. Eu tenho que escolher.
É quando eu escolho, independente das minhas escolhas. Não é assim no mundo? Um jovem, uma criança, resolveu não estudar. Tem criança que resolve não estudar, não quer estudar. Ela escolheu. Se ela não tiver uma aptidão muito grande para comércio, para montar um negocinho, para fazer alguma coisa, como é que vai ser o futuro dessa pessoa? Ela vai ter dificuldade para um bom emprego, para uma boa colocação, para fazer alguma coisa. Então, é uma escolha que fez. Uma moça escolheu. Desde novinha ela escolheu, né? Viver a vidinha dela lá, curtir. O rapaz também resolveu curtir a vida. Ele até estudante e tudo, mas ele se entregaram aos prazeres. E aí? Ela vai colher a consequência de tudo aquilo que ela viveu. Quantas meninas... Gente, eu já atendi menina com 12 anos, querendo se matar porque o amor da vida dela não queria mais ela. Com 12 anos. Já está querendo se matar porque o amor da vida dela não tinha nem saber o que era namoro ainda. Não deveria nem estar namorando ainda, mas ela já estava querendo se matar porque o rapaz largou ela e foi ficar com outra. Eu não posso viver sem ele. Com 12 anos. Não foi uma nem duas, não. Muitas, com menos de 15 anos, eu atendi muitas, dezenas. Meninas com menos de 15 anos que já estavam querendo se matar, que estavam em depressão, tomando remédio por causa de uma frustração amorosa que nem deveria ter começado ainda. Era tempo de estudar, era tempo de crescer, era tempo de se formar, de se preparar, de brincar. Então, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de estar atentos, nós deixamos de manter a nossa posição. Porque ele começa falando, eu vou me colocar na torre, eu vou vigiar. Eu vou me colocar na minha posição. Você está na sua posição? Pergunta para você, você está na sua posição? Você está onde você deveria estar? Você tem certeza que você está onde você deveria estar? Essa pergunta é difícil para qualquer um de nós. Essa pergunta é muito difícil. Eu estou aonde eu deveria estar? Então, essa passagem aqui, arguido, né, algumas traduções, ela tem também, quando eu fui reprovado, né, ou confrontado, tem algumas que falam, uma boa parte delas, NVI, a linguagem de hoje, a Nova Bíblia Viva, fala que resposta Deus vai dar à minha queixa. Essa tem mais, essa expressão é mais usada ainda. Eu vou, olha, para ver o que fala comigo e o que eu vou... Que resposta eu vou dar a Deus da minha queixa? Porque eu fiz uma queixa para o Senhor. Eu estou aqui vendo esse monte de problemas aqui, a nação nesse caos, né, de corrupção, de pecado, de idolatria, e o adversário vindo contra nós, então ele começa a questionar Deus. E aí ele fala, mas eu quero ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. E aí Deus vem falando com ele, né? E o Senhor respondeu e disse, olha aqui, de novo, como eu falei lá em Jó, vamos ver aqui também. Verso 2, Abacuque 2:2. Então o Senhor lhe respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí Deus começa a falar o que vai acontecer mais para frente. Deus nem sempre Deus vai te responder naquele momento. Não é para hoje, às vezes. O trabalhar de Deus vai demorar um tempo, porque Deus está vendo a corrupção do homem. Deus está muitas vezes dando um tempo para que o homem se arrependa. Mas ele fala, eu vou te dar uma visão, Abacuque. E você vai escrever essa visão em tábuas, com letras grandes, para que até aquele que passar correndo consiga ler. Então, o que Deus quer é que nós venhamos dar tempo para Ele falar conosco. Que a gente possa estar atento àquilo, os sinais que Deus está dando. Porque muitas vezes o sinal está bem grandão assim, olha, numa parede.
Está na carroceria de um caminhão. Deus já falou comigo na carroceria de um caminhão. Eu passei de uma passagem, um versículo até conhecido. Eu estava de ônibus, na verdade. Esse dia eu não estava de carro, eu estava de ônibus nos bancos da frente. E eu vi na carroceria de um caminhão escrito alguma coisa. Já aconteceu de eu estar andando na rua, no muro. Sabe essas pessoas que escrevem versículos na parede? E não era nem um versículo, era uma expressão bastante usada no meio evangélico. E ali, quando eu parei ali, Deus falou comigo, naquela passagem que estava ali. Deus fala com você através de uma flor que você vê, através de uma árvore. Você vê a grandeza de Deus. Eu vejo uma árvore, às vezes, tão intrincada, cheia de ramos, e às vezes eu paro e fico olhando. Às vezes uma árvore seca, Deus fala comigo. Ele não está falando da secura da árvore, não. Eu vejo ali a beleza de Deus. Uma árvore seca, sem uma folha, sem nada. E às vezes eu olho ali e vejo a beleza de Deus, a formação dos galhos. Então Deus pode falar com você de qualquer maneira, desde que você se apresente a Ele. E você fica vigiando. A gente às vezes vigia a vida dos outros. Às vezes a gente vigia o que os outros estão fazendo. Mas a gente não vigia daquilo que Deus está falando conosco. E é nisso que a gente tem que vigiar. É nisso que a gente tem que estar atento. Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 11. Aqui está falando acerca de Zacarias. Ele era um sacerdote. E os sacerdotes, nos tempos, são muitos sacerdotes, então cada mês tem lá um grupo que vai oferecer ao Senhor, uma família. E aí eles têm os dias, têm os turnos deles. E durante um mês eles ficavam ali em Jerusalém servindo no templo. Depois eles voltavam para a sua cidade e iam prestar serviço ao povo ali, ensinando a palavra. Então era tempo do sacerdote Zacarias estar no templo. Versículo 11 diz, ele tinha ido oferecer incenso. Aí no verso 11 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Vamos pular, aí ele anuncia, vamos ler o 13. O anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Porque já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, lhe disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Deus, olha, o versículo 11 nós lemos, a Bíblia diz que o anjo falou com Zacarias. E ele disse, as tuas orações foram ouvidas. Quando você ora por um determinado assunto, você vigia? Você fica atento para saber se aquela palavra vai se cumprir? Ou como a maioria de nós faz, esquece depois de um tempo? Eu orei para isso acontecer. Mas o tempo passou, não aconteceu, você, como diz o povo, desencana daquilo. Você esquece daquilo. E aí, mais lá na frente, Deus vai lá e fala com você. E cumpre a palavra. E você fica, mas agora? Eu já sou velho. Minha mulher já é avançada de idade. Ela já nem menstrua mais. Não tem mais como ter filhos. Aí o anjo vai lá e repreende ele. Fala, o que eu falei vai cumprir. Agora você vai ficar mudo até o dia do nascimento da criança. Porque você não creu. Às vezes a gente acha que não, mas é porque é difícil. Não. Se Deus falou, você tem que crer, acabou. Ele orou, mas ele não vigiou sobre a oração dele. Eu lembro aqui de uma irmã, não interessa citar o nome, alguns irmãos sabem de que eu estou falando, que nós fazíamos todo ano a cartinha, né? Para você colocar. E quando chegava no final do ano, tinha muita coisa que estava na carta que a gente via que tinha se cumprido e a gente nem lembrava mais. Por isso que eu gostava de escrever. E aí um dia, no final do ano, a gente abriu as cartas, eu entreguei a carta na mão de cada um leu sua carta. Aí a irmã pegou, eu falei, alguém tem um testemunho? Ela falou, tenho.
pastora, eu casei esse ano e eu tinha colocado na carta. Eu não lembrava que eu tinha pedido isso ao Senhor. Ela já tinha 4 filhos. E ela queria, falou assim, eu não quero viver nesse opróbrio de não estar casada, estar só junto, né? E eu queria casar. E aí ela escreveu aquilo e naquele ano nós fizemos o casamento dela aqui na igreja. E foi uma bênção. Ela casou no cartório, depois nós fizemos aqui na igreja, né, a cerimônia, à noite, e depois ainda prepararam para ela uma recepção lá no prédio que ela mora. Mas já lembrou. Então, foi uma bênção. Foi muito bom você poder ver que Deus agiu mesmo quando você já não lembrava. E muitas coisas aconteciam. A gente via nas cartas assim. As coisas aconteciam, a pessoa via, lia a carta, aí falava, puxa, eu pedi isso, eu nem lembrava, e já aconteceu, eu nem percebi que aconteceu. Amém. Glória a Jesus. Então, é porque nós não vigiamos. A gente não fica tanto, a gente pede uma coisa, nós andamos muito ansiosos. A gente pede uma coisa hoje, amanhã pede outra coisa, depois pede outra, e a gente não lembra mais o que pediu. Então nós temos que estar sempre atentos. Jonas, capítulo 2, profeta Jonas, lá também no finalzinho do Velho Testamento. Passou Oséias, aí vem Joel, Jonas. Capítulo 2, versículo 7, a partir do versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas orou. Deus mandou ele a Nínive. Ele fez o quê? Foi para Tarsis, o outro lugar. Pegou o navio e foi para Tarsis. O Deus fez um redemoinho lá no mar, um mar ficou revolto lá. E aí ele falou, a culpa é minha, pode me jogar. Olha só, a culpa é minha, pode me jogar no mar. Ao invés dele falar, não, Senhor, olha, eu vou lá para Nínive, pode deixar que eu vou ancorar lá e depois eu volto para Nínive. Não, pode me jogar no mar. Ele preferia morrer do que obedecer. Era um servo de Deus. E aí, eles oraram lá, Senhor, não coloca sobre nós a vida desse homem, não. Ele que está mandando. Eles jogaram Jonas no mar. Deus preparou um grande peixe, pegou Jonas, ele ficou 3 dias no vento. A Bíblia diz aqui no texto que as algas já se enrolavam sobre a cabeça dele, porque tudo que o animal comia, ele estava junto ali, ia para o estômago onde Jonas estava. E ali, as águas já se enrolavam, as vagas passavam sobre ele, aquelas ondas turbulentas, e ele estava lá. Passou o primeiro dia e ele não se arrependeu. Passou o segundo dia e ele não se arrependeu. No terceiro dia, quando ele estava desfalecendo, quando ele percebeu que ia morrer, e aí ele disse, das entranhas do inferno eu clamei ao Senhor. E aí ele clama, e aí ele pede a Deus, e aí ele fala com Deus. E aí olha o que acontece aqui, olha que interessante no versículo 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Que interessante. Ele não quis ir. Por isso que eu falo sobre vigilância. Esse texto me mostra muito isso. Ele não queria ir no princípio para Nínive. Depois de passar 3 dias no ventre do peixe, ele resolveu pedir a Deus, né, clamar ao Senhor. E aí ele fala, os que observam as vaidades esquecem-se da própria misericórdia. O que aconteceu com ele? Por que ele não queria ir? Porque ele não teve misericórdia dos ninivitas. Eu estava falando aqui na quinta-feira de manhã, nós falamos sobre isso. Os ninivitas eram extremamente maus, né? O povo assírio, Nínive era a capital da Síria, e era um povo extremamente mau. Eu não vou falar aqui, porque vai dar arrepio, das coisas que eles faziam, que estão registradas em livros. Eles eram extremamente cruéis nas batalhas, faziam coisas assim abomináveis. E Jonas falou, eu vou,
lá profetizar para um povo desse se converter. Eu não quero que ele se converta. É essa a verdade. Eu não quero. Porque se ele se converter, Deus vai ter misericórdia, vai poupar. Esse povo merece a morte. Sabe quando você vê um estuprador, quando você vê um bandido, você quer que ele morra? É assim. Era assim com Jonas. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Mas ele mesmo declara: quem fica olhando para as coisas vãs esquece da própria misericórdia. Jonas não estava tendo misericórdia. E não teve depois. Porque a palavra diz que depois que ele orou, o peixe vomitou. Deus não respondeu para Jonas, não. Deus não falou diretamente com ele, não. Deus fez com que o povo vomitasse na terra. E aí passou um tempinho, não diz quanto tempo aqui. Aí Deus fala com ele: Jonas, vai lá e vem me pregar. Deus teve que falar com ele de novo. Ele foi e obedeceu. Acho que ele já tinha passado a experiência. Não vou desobedecer, porque eu não vou. Vai que dessa vez Deus não me dá o escape, né? Aí ele foi lá e profetizou. Quando o povo se arrependeu, ele ficou com raiva. E ele foi questionar o Senhor. E Deus falou: por que você está adoecido, Jonas? Ah, eu sabia que o Senhor ia se arrepender se eu pregasse, por isso que eu não queria ir. Ou seja, ele falou no ventre do peixe sobre a falta de misericórdia e ele continuou sem ter misericórdia. Isso é falta de quê? De vigilância. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe em que área tem que mudar, mas a gente não vigia e a gente não muda. Então, a palavra hoje é essa, de Abacuque. Vamos reler o texto inicial para a gente encerrar, para a gente participar da ceia. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Fica de pé. Eu quero que você leia comigo esse versículo. Volta no versículo. Vamos ler juntos? Pode olhar para cá para a gente ler junto, que às vezes a tradução é diferente. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, quando eu for questionado. Então se coloca sobre guarda, se apresenta diante do Senhor e fica vigiando para ver o que é que Deus vai falar com você. Você tem coragem para isso? Às vezes nos falta até coragem para orar e para pedir que Deus dê a direção, porque às vezes a gente não quer. Simplesmente a gente não quer que Deus fale. Porque você sabe que se Deus falar, Ele vai mandar fazer coisas que você não quer fazer. Ele vai mandar você tomar posições que você não quer tomar. Então a pergunta é: você está disposto a se colocar sobre a guarda? A ficar vigiando para ver o que Deus vai falar com você? Pensa sobre isso. E nós vamos orar. Eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus te incomode. Que o Espírito Santo de Deus me incomode. Para que nós possamos ter coragem para ver o que Deus quer falar conosco. Que atitude que Deus quer de nós. Que posicionamento Ele quer de nós. Querido e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos aqui hoje, Pai, diante do Teu altar. Estamos aqui hoje diante da Tua presença, ó Pai amado. E nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Senhor, em que estamos errando, Pai? Em que estamos entristecendo o Teu Espírito? Em que área das nossas vidas, ó Pai, nós precisamos vigiar mais para não cometer pecado, para não quebrar os Teus mandamentos, para não lançar por terra o Teu nome através de atitudes erradas. Meu Senhor da glória, nós queremos, ó Pai, e precisamos agradar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Somente quando o Senhor se alegra com a nossa vida, quando o Senhor se agrada de nós, nós somos realmente fortalecidos e robustecidos espiritualmente. E nós precisamos, ó Pai, desse fortalecimento.
Nós precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, ser, ó Deus, renovados em Ti. Nós precisamos, ó Pai, aprender a nos posicionar na Tua presença, Pai. Meu Senhor, meu Rei, meu Deus, nos ajuda nesta hora. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que Ele fale aos nossos corações e nós sejamos mudados, Pai. Sejamos transformados. Que nós venhamos aprender a renunciar tudo aquilo que constrange o Teu nome, tudo aquilo que escandaliza o Teu nome, tudo aquilo, ó Pai, que possa, Senhor, de alguma maneira escandalizar o Teu nome aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos concede, ó Deus, a capacidade para rejeitar o mal, para escolher o bem. Nós já estamos, ó Pai, através da queda do homem, nós já estamos diante, ó Pai, do conhecimento do bem e do mal. Que nós possamos escolher o bem e rejeitar o mal. Rejeitar tudo aquilo que o Senhor rejeita. Desaprovar tudo aquilo que o Senhor desaprova. Mas nós precisamos do Teu Espírito, Pai. É o Teu Espírito Santo que nos concede domínio próprio, como está escrito em Gálatas 5:22. É o Teu Espírito Santo que nos concede domínio próprio. Nós não temos domínio, Senhor, sobre as nossas atitudes. Nós agimos carnalmente na maioria das vezes. Mas nós precisamos do Teu Espírito Santo nos capacitando, do Teu Espírito Santo nos impulsionando, do Teu Espírito Santo, Pai, chamando a nossa atenção para rejeitarmos aquilo que é mal, toda palavra maligna, toda palavra torpe, para rejeitarmos escolhas, ó Pai, que não tem fundamento na Tua palavra. Meu Senhor eterno, nos ajuda, nos dá a capacidade para fazer as escolhas corretas, nos dá o entendimento para vivermos para a Tua glória, nos dá, ó Senhor, o despertamento, meu Pai, para que nós possamos, diante do Teu altar, fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que é perfeito. Amém. Fazer aquilo, Senhor, que agrada aos Teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando, Pai. Estamos colocando a nossa vida no Teu altar. Estamos suplicando a Tua presença, a Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar.